Mais uma questão discutida pelo professor Helder Cunha, questão 47 da prova da Eletronuclear de 2022, da banca SES Gran Rio, e é discutido um pouco sobre proteção digital, relé digital, mas com foco em processamento digital de sinais. Se divirta! Seguir resolvendo a próxima questão. Questão 47. Um relé de proteção digital implementa diversas funções de proteção por meio de um processador digital de sinais. Esse relé possui um módulo para a conversão analógico-digital dos sistemas de entrada, devendo tal módulo minimizar distorções do sinal amostrado. Então, minimizar, ou seja, diminuir o máximo possível das distorções. Os sinais de entradas típicos desse relé podem ser representados pelo espectro de frequência contínuo, dado pela figura abaixo. Então nós temos aqui a figura, o módulo começando aí de 0 dB e tendo aí atenuações, e a nossa largura de banda é de 0 Hz a 10 kHz. Então considere ainda que o módulo de conversão analógico-digital é composto apenas por um amostrador ideal. Beleza, amostrador ideal, sem perda e sem nada. A única fonte de distorção do sinal é o efeito Aliasing ou falseamento, né? Aliasing. O sinal mostrado deve possuir uma distorção espectral do módulo inferior a 1% nas frequências de 100 Hz a 1 kHz, ou seja, a banda de interesse está aqui, ó, de 0, na verdade de 100, né? Nem seria de 0, seria de 100 a 1 kHz. Nessas condições, o amostrador deve possuir uma frequência de amostragem mínima em kHz de. Então vamos lá, gente. O que é que eu preciso saber aqui? Como a gente resolve essa questão? Ele está dizendo para a gente que a banda de frequência mais importante é justamente essa de 100 a 1 kHz e que isso não pode sofrer 1% de distorção. Só que o quanto é 1% de distorção em dB? Então a gente precisa saber. Não tem como saber só olhando pelo gráfico. Então a gente precisa lembrar aqui daquela fórmula para cálculo de ganho em dB. Então a distorção de 0,1%, então eu vou chamar aqui de A, é igual a 20 log na base 10, logicamente, de 0,01, que é o nível de distorção que eu quero, ou o ganho, ou nesse caso a atenuação que eu preciso saber, em dB. Beleza? Então, calculando aqui o nível de distorção, nós vamos ter aqui A é igual a 20 log de 0,01 é menos 2. Então, o meu ganho ou a minha atenuação, nesse caso, é menos 40 dB. Perfeito?
Então vamos dar um destaque aqui, Ctrl Z, que eu errei. Vamos dar um destaque. A atenuação é de 1%, significa 40 dB. Então, olhando aqui no gráfico, uma atenuação de 40 dB, ela corresponde a uma frequência de 6 aproximadamente, né? Que não sei o quanto da precisão do gráfico, mas a gente pode assumir que 6 é o valor ideal, né? Ali próximo de 5 para 6, né? 5.9 para 6 kHz. Então podemos assumir que uma atenuação de 1%, uma atenuação de 1% equivale a uma frequência de 6 kHz. Aqui ele não pede para a gente que não tenha o efeito do aliasing. Tá difícil a pronúncia hoje do inglês. Ele não diz que não quer que não tenha de nenhuma maneira esse efeito. Se essa fosse a questão, bastava a gente pegar a largura de banda do sinal e multiplicar por 2, que é o teorema de Nyquist. Na verdade, ele quer justamente o quê? Que a frequência de amostragem menos a atenuação seja igual a 6 Hz. Então, quer que a minha frequência de amostragem, que a gente normalmente chama de fs, menos a minha frequência de atenuação, que eu vou chamar de fa, seja igual a seja maior ou igual que 1 kHz, porque é a frequência de interesse nesse caso. Então, a frequência de distorção ou atenuação, que eu chamei, ela vai ser justamente 6 Hz. Então, a minha frequência de amostragem fs vai ser maior ou igual que 1 mais 6 Hz, que é a frequência justamente da atenuação de 40 dB. Logo, a minha frequência de amostragem, no mínimo, tem que ser maior ou igual a 7 kHz. Trocando aqui a cor para manter o padrão. Letra B de Brasil. Vamos continuar.